Pessoal, eu vou começar a fazer alguns vídeos que é diferente, né, também. Conforme eu vou lendo, eu vou tentando destrinchar a obra, né? Então, o primeiro livro que eu vou destrinchar aqui é da série Pensadores, né? Aristóteles, Tópicos. E também depois o livro Diz História da Civilização Mundial. Tá? Então eu vou lendo e tentando destrinchar aí. Então o primeiro livro aqui é o Tópicos, né, de Aristóteles, livro 1. E aqui ele diz, página 1. Nosso tratado se propõe encontrar um método de investigação graças ao qual possamos raciocinar partindo de opiniões geralmente aceitas sobre qualquer problema que nos seja proposto e sejamos também capazes, quando replicamos a um argumento, de evitar dizer alguma coisa que nos cause embaraços. Em primeiro lugar, pois, devemos explicar o que é o raciocínio e quais são suas variedades, a fim de entender o raciocínio dialético, pois tal é objeto de nossa pesquisa no tratado que temos diante de nós. Então, o Aristóteles aqui está propondo, né, observar os argumentos, né? Então ele vai fazer uma investigação, né, e vai começar a pensar a respeito né, da opinião, né, que geralmente são aceitas. Então ele se propõe a explicar o raciocínio, o que é essa forma de raciocínio, né? É uma introdução, vamos dizer assim, ao pensar científico acadêmico, né? Como Aristóteles era aí o pai da biologia, né? E também um dos pais da lógica. Então ele começa fazendo esse tipo de introdução. Então o que ele se propõe a fazer é um tratado, né? É um tratado para encontrar um método de investigação, né? Tentando não causar embaraço, né? Mas ele vai partir da opinião, né? Existe a doxa e existe a episteme, né? A doxa é uma opinião comum, do senso comum. E a episteme, ela já passa por uma epistemologia, já passa por uma análise, né? Um exercício rigoroso de pensamento. Continuando, ora, o raciocínio é um argumento em que, estabelecidas certas coisas, outras coisas diferentes se deduzem necessariamente das primeiras. Ora, o raciocínio é um argumento em que, estabelecidas certas coisas, outras coisas diferentes se deduzem necessariamente às primeiras. A. O raciocínio é uma demonstração quando as premissas das quais parte são verdadeiras e primeiras, ou quando o conhecimento que delas temos provém originariamente de premissas primeiras e verdadeiras. Por outro lado, o raciocínio é dialético, entre aspas, quando parte da opinião geralmente aceitas. São verdadeiras e primeiras, aquelas coisas nas quais acreditamos em virtude de nenhuma outra coisa que não seja elas próprias, pois no tocante aos primeiros princípios da ciência é descabido buscar mais além o porquê e as razões dos mesmos. Cada um dos primeiros princípios deve impor a convicção da sua verdade em si mesmo e por si mesmo. São, por outro lado, opiniões, geralmente aceitas, entre aspas, aquelas que todo mundo admite, ou a maioria das pessoas, ou os filósofos, em outras palavras, todos ou a maioria, ou os mais notáveis eminentes. Então, ele está explicando o que é o raciocínio, né? É um argumento que, estabelecidas certas coisas, outras coisas
diferentes se deduzem necessariamente das primeiras, ou seja, é o pensar, é o começo do pensar científico acadêmico, né, no mundo antigo, né, é um exercício rigoroso, né, partindo de opiniões da maioria, né, partindo de opiniões dos pares, dos sábios, né, algo que se aproxime da verdade, né? Então é a análise de um problema, é a análise de uma opinião, só que passando pelo crivo da razão. O raciocínio C é contencioso ou erístico quando parte de opiniões que parecem ser geralmente aceitas, mas não o são realmente. Ou então, C apenas parece raciocinar a partir de opiniões que são ou parecem geralmente aceitas. Pois nem toda opinião que parece ser geralmente aceita o é na realidade. Com efeito, em nenhuma das opiniões que chamamos geralmente aceitas, a ilusão é claramente visível, como acontece com os princípios dos argumentos contenciosos, nos quais a natureza da falácia é de uma evidência imediata, e em geral, até mesmo para as pessoas de pouco entendimento. Assim, pois, dos argumentos erísticos que mencionamos, os primeiros merecem realmente ser chamados de raciocínios. Mas aos segundos devemos reservar o nome de raciocínios erísticos, ou contenciosos, que não simplesmente raciocínios, visto que parecem raciocinar, mas na realidade não fazem. Então aqui ele está diferindo, né? Ele está separando, né? Ao meu ver, doxa de episteme, ao meu ver, raciocínio que é contencioso, né? O erístico, né? Aquilo que parece que a maioria aceita, aprova, concorda, mas na verdade não é, né? Então ele está diferindo sobre uma espécie de crivo da razão, né? Passou por uma opinião rigorosa dos sábios, dos pares, passou pela opinião da maioria, né? É um tipo de raciocínio, né? Rigoroso, acadêmico, científico, vigoroso, né? Ortega y Gasset, no livro O que é Filosofia, ele traz uma abordagem que filosofar é uma espécie de esporte vigoroso, é um jogo, né? É um jogo divertido, vamos dizer assim. Existe vamos dizer assim, existe um certo prazer em pensar, um certo prazer em raciocinar, em refletir, né? O filósofo, ele pega um problema, um assunto, e ele começa a destrinchar esse assunto, ele começa a pensar profundamente, ele busca opiniões dispares, ele busca tentar entender o que aquela palavra quer dizer e qual é em alguns casos, né, em ciências práticas, como a política, de que forma isso se desenrola, isso se desenvolve na ação. Olavo de Carvalho teve uma época em que ele, vamos dizer assim, chamou a atenção do pessoal da direita. Deixa eu só arrumar o celular aqui. Tá carregando enquanto tá gravando. E aí aumentou um pouco a temperatura. Mas vamos lá. E aí, na época, ele falava a respeito de que a direita precisa se preparar mais, né? Enquanto a esquerda no país está há 150 anos tentando buscar o poder, a direita foi trabalhar, a direita não buscou, né?
buscar as esferas de poder. Então ele alertou a respeito disso, então por isso que haveria uma dificuldade muito maior que tomar a presidência, que ganhar uma eleição. Era apenas uma espuma, era apenas superficialidade, né? Isso foi uma análise do mundo real, mas para fazer essa análise ele precisou, né, ele tem profundidade de causa, porque ele leu muito sobre ciências políticas, leu muito sobre filosofia durante anos. Isso fez com que tivesse um raciocínio rigoroso, não um pensamento profundo, coisa que a maioria das pessoas não estão acostumadas a fazer. Sócrates era chamado de a mosca de Atenas porque ele questionava as pessoas a respeito da verdade. Continuando. Mais ainda, além de todos os raciocínios que mencionamos, existe o paralogismo, ou falsos raciocínios, que partem de premissas peculiares às ciências especiais, como acontece, por exemplo, na geometria e em suas ciências irmãs. Com efeito, esta forma de raciocínio parece diferir das que indicamos acima. O homem que traça uma figura falsa e raciocina a partir de coisas que nem são primeiras e verdadeiras, e nem tampouco geralmente aceitas. Com efeito, o modo de proceder desse homem não se ajusta à definição. Ele não pressupõe opiniões que sejam admitidas por todos, ou pela maioria, ou pelos filósofos, isto é, por todos, pela maioria ou pelos mais eminentes, mas conduz seu raciocínio com base em pressuposto que, embora apropriados à ciência em causa, não são verdadeiros. O seu paralogismo se fundamenta numa falsa descrição dos semicírculos ou no traçado errôneo de certas linhas. Aqui ele estava falando sobre paralogismo, né, sobre raciocínio falso, né? Existem pessoas que falam bem, que defendem uma tese, defendem uma ideia, mas quando você usa o rigor, né, quando você questiona, né, quando você vai buscar para ver se realmente isso bate com a realidade ou se esse fenômeno se repete, não acontece. É uma opinião falsa, né? Uma opinião que não passou pelo crivo da razão, não passou por um teste de probabilidade de hipótese, mais ou menos por aí. O que precede deve entender-se como a visão sinóptica das espécies de raciocínio, de modo geral, tanto no que se refere ao que já discutimos, como as que já discutimos mais tarde. Podemos dizer que as distinções já feitas entre elas serão suficientes, pois não é nosso propósito dar a definição exata de cada uma delas. Desejamos apenas descrevê-las em linhas gerais e cremos que, do ponto de vista do nosso método de investigação, basta que possamos reconhecer de algum modo cada uma delas. 2. Então você vê que Aristóteles aqui ele tá classificando, né? Ele está observando modos de raciocínio. Existem formas de raciocínio. Então, existe o raciocínio, ele fala sobre a demonstração, né? Então ele fala sobre o raciocínio dialético, ele fala do raciocínio, né, contencioso, né? E ele fala também sobre os raciocínios, né? Sobre o paralogismo, ou falsos raciocínios. Então ele está separando cada tipo de raciocínio, né? E cada um deles, vamos dizer assim, tem um grau mais próximo da verdade, ou passa por um crivo mais rigoroso, né?
2. Depois do que precede, devemos dizer para quais fins é útil esse tratado. Esses fins são 3. Adestramento do intelecto, as disputas casuais e as ciências filosóficas. Que ele é útil como forma de exercício ou adestramento é evidente à primeira vista. A posse de um plano de investigação nos capacitará para argumentar mais facilmente sobre o tema proposto, para as conversações, as disputas casuais. E é útil porque, depois de haver considerado as opiniões defendidas pela maioria das pessoas, nós a enfrentaremos. Não nos apoiando em convicções alheias, mas nas delas próprias, e abalando as bases de qualquer argumento que nos pareça mal formulado. Para o estudo das ciências filosóficas é útil porque a capacidade de suscitar dificuldades significativas sobre ambas as faces de um assunto nos permitirá detectar mais facilmente a verdade e os erros nos diversos pontos e questões que surgirem. Tem ainda utilidade em relação às bases últimas dos princípios, usados nas diversas ciências, pois é completamente impossível discuti-los a partir do princípio peculiares, a ciência particular que temos diante de nós, visto que os princípios são anteriores a tudo mais, e à luz das opiniões geralmente aceitas sobre as questões particulares que eles devem ser discutidos. Essa tarefa compete propriamente ou mais apropriadamente à dialética, pois esta é um processo de crítica onde se encontra o caminho que conduz aos princípios de todas as investigações. Então ele fala aqui que esses fins são 3, né? Depois que ele procede, devemos dizer que para quantos os fins úteis esse tratado, para que serve esse tratado, né? Então ele está explicando que serve para adestramento, né, do intelecto. Ou seja, adestramento, tornar o intelecto mais vigoroso, né, disciplinado. As disputas casuais, né, então, sobre debates, né, sobre a colocação da opinião, né, em algum debate, né, em alguma retórica, em alguma oratória, né? Então ajuda a trabalhar esse raciocínio. E também para as ciências filosóficas, né? Aristóteles tinha o hábito de classificar as coisas no seu devido lugar. Esse é o fascínio de Aristóteles, né? Aristóteles, como o pai da biologia, ele é o pai da classificação biológica. E também gênero, essa coisa do gênero, essa coisa da causa, da forma, né? Essa coisa de pensar, né, o que é o ser, né? O que é a matéria, o que é a substância, né? O que são acidentes, tudo isso são classificações aristotélicas do mundo, né? Aristóteles era filho do médico, né? E então ele gostava de classificar as coisas e colocar ordenadas no seu devido lugar, né? Isso serviu como base para Tomás de Aquino prosseguir, né? E ele virou motivo de debates entre os escolásticos, né? E entre eles Ockham, né? Guilherme de Ockham, dentre outros pensadores medievais. Então Aristóteles deu base para o raciocínio lógico, para a lógica e para o pensamento, né? A gente vê aqui que a ideia desse tratado é dar ferramentas para o pensar, para o raciocinar de forma correta e classificar o que é o raciocínio incorreto, né? Convenções e disputas casuais.
não nos apoiando em convicções alheias, mas nas delas próprias, e abalando as bases de qualquer argumento que nos pareça mal formado. Então, é como se fosse um preparo, né? Ferramentas para o combate. Para o combate. Para o combate de disputa, de diálogo, né? De debate. Não quer dizer que a opinião da maioria a respeito de uma coisa seja real. Isso não quer dizer nada. Pode ser que haja uma probabilidade muito boa, mas pode ser que não. A maioria elegeu o Hitler da Alemanha nazista. Aconteceu na história, né? Os alemães. E aí deu no que deu. Nem sempre a opinião da maioria é a correta. Então Aristóteles aqui difere uma coisa da outra. 3. Estaremos em plena posse da maneira como devemos proceder quando nos encontramos numa posição semelhante à que ocupamos, face à retórica, à medicina e outras ciências ou artes desse tipo. Refiro-me à capacidade de fazer que nos propomos mediante o uso dos materiais disponíveis, pois o retórico não lançará mão de qualquer método para persuadir, nem o médico para curar. Entretanto, não se omite nenhum dos meios disponíveis. Diremos que seu domínio da ciência é adequado. Então ele está explicando que esses raciocínios rigorosos, esses raciocínios metódicos, esses raciocínios com um certo rigor, pode ser utilizado nas ciências, né? Médico, por exemplo, para curar, ele vai usar, né, perguntas, indagações, ele vai fazer, se espera que ele vai fazer exames, né, para tentar analisar o que está acontecendo, né? Então ele vai passar por um crivo, né? Então é o que ele está dizendo aqui. Então estaremos em plena posse de maneira como devemos proceder quando nos encontrarmos numa posição semelhante ao que ocupamos face à retórica, à medicina e outras ciências ou artes desse tipo, né? Então existe uma prática, um proceder diante de um problema a ser resolvido pela ciência, e existe um raciocínio todo próprio disso, né? Então ele está dando ferramentas para isso, ele está refletindo sobre isso, nos ajudando a pensar. Aristóteles é simplesmente fantástico, cara. Não é à toa que ele é chamado pai da biologia. 4. Em primeiro lugar, devemos ver de que partes consta a nossa investigação. Se compreendêssemos a respeito de quantas coisas e que espécie de coisas se argumenta, e de que materiais partem as argumentações, e b, de que maneira poderemos estar bem supridos desses materiais, teríamos alcançado suficientemente nossa meta. Pois bem, os materiais de que partem os argumentos são iguais em números e idênticos aos temas sobre os quais versam os raciocínios. Com efeito, os argumentos partem de proposições, enquanto os temas sobre os quais versam os raciocínios são problemas. Ora, toda proposição e todo problema indica ou um gênero, ou a peculiaridade, ou o acidente, já que também a diferença, aplicando-se como se aplica em uma classe de gênero, deve ser equiparada aqui ao gênero. Entretanto, como aquilo que é peculiar a uma coisa qualquer, uma parte significa a sua essência e outra parte não. Devemos dividir o peculiar a duas partes mencionadas e chamar definição, o que indica a essência, e, quando ao resgate adotamos a terminologia geralmente usada a respeito dessas coisas, referimos-nos a ele como uma propriedade. Que acabamos de dizer torna, pois, claro que, de acordo com nossa presente divisão, os elementos são 4 ao todo, a saber, definição,
propriedade, gênero e acidente. Não se suponha que, com isto, queiramos dizer que cada um desses elementos enunciados isoladamente constitua por si mesmo uma proposição ou um problema, mas apenas que é deles que se formam tanto os problemas como as proposições. A diferença entre um problema e uma proposição é uma diferença na construção da frase, porque se nos expressarmos assim, um animal que caminha com 2 pés é a definição de um homem, não é? Ou o animal é o gênero do homem, não é? O resultado de uma proposição, mas se dissermos é animal que caminha com 2 pés, a definição do homem, ou não é? Ou é animal, ou seu gênero ou não. O resultado é um problema. E do mesmo modo, em todos os casos, naturalmente, pois o problema e proposição são iguais em número, pois cada proposição poderemos fazer um problema se mudarmos a estrutura da frase. Perceba que aqui o Aristóteles já está colocando aqui divisões, né, de elementos. São 4 ao todo, né? Definição, propriedade, gênero e acidente. Então a classificação de uma frase se dá, né, por critérios rigorosos de pensar, né? Então ele dá alguns exemplos aqui de proposições, né, e de enunciados, né? E saber diferenciar o enunciado, saber colocar as coisas no seu devido lugar quando uma frase é dita, né, em sua classificação, em gênero e em seu acidente, né? É o cuidado rigoroso que deve se dar ao enunciado. Bom, pessoal, não vou me alongar muito porque vídeos muito longos o pessoal não vê. Mas é isso, eu quero destrinchar todo esse livro aqui, ó. Nós passaremos por tópicos, passaremos por argumentos sofísticos, metafísica, livro 1 e 2, ética nicômaco e poética. Então a ideia é aos poucos a gente destrinchar o livro. É diferente das outras leituras. Aqui é um estudo um pouco mais aprofundado, né? São 10 anos de pesquisa em filosofia, então eu acho que eu começo a ter algumas bases para poder destrinchar algumas obras e compartilhar. Isso facilita a compreensão da obra, né? Não estou dizendo que seja o correto, mas é a minha forma de ver a coisa, né? Se você tem alguma outra forma de contribuir, eu agradeço, né? Mas é um esforço, né, para tentar clarear. Não dá para entender filosofia sem entender de Aristóteles, sem entender de Platão. Platão e Aristóteles é a base da filosofia. Então é isso que eu estou fazendo aqui, estudando página por página, fala por fala, e linkando com outras informações de outros livros, de outras aulas, tá? Isso ajuda no nosso repertório, né? O estudo da obra, o estudo do autor, o estudo da obra faz com que o nosso repertório aumente, né? Isso ajuda a ter o nosso repertório de pensamento rigoroso, pensamento sublime, pensamento polido, que é necessário para todo pensador, todo filósofo. Não é a função da filosofia intervir na humanidade ou mudar a humanidade. Não é a função da filosofia, mas a filosofia tem a função de pensar, de trazer raciocínios, perguntas. A força da filosofia está na dúvida. É isso.